Pessoal, segunda parte da semana 8, dia 6, que fala sobre a classificação da despesa orçamentária. Questão 11. Veja que está falando sobre consultor legislativo, então ele sempre pede um grau, exige um grau a mais aí. Então, se você olha uma questão dessa aí e sente uma certa dificuldade, é porque o nível ele é elevado, ok? Veja, se para responder ao aumento no número de seus deputados estaduais, determinada Assembleia Legislativa realizar reformas em seu plenário. Tá falando aqui reformas. Aqui, pessoal, ele tá dando o que? A minha dica, ok? Dica. Porque reforma ela é diferente de obras. Obras são o que? Despesa de capital. Reforma, despesa corrente, ok? Esse é o plenário com o objetivo de adaptá-lo ao maior número de parlamentares. Essa despesa deverá ser classificada como despesa de custeio. Custeio, despesa corrente, correto? Correto. Veja, classifica como despesas de custeio as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Então, são de custeio, perfeito? Ctrl C, Ctrl V aqui, olha aqui que dá, ó, gabarito certo, ok? Então, arruma aí. Então, são despesas de custeio, porque são o que? São reformas. Aqui foi a dica que ele deu, a deixa que ele deu. 12. De acordo com a 4320, as despesas previstas com aposentadoria seriam classificadas como transferências correntes. Olha que interessante que ele classificou aí. Eu tenho despesas correntes e dentro das despesas correntes eu vou ter transferências correntes. Quando não ter contrapartida, perfeito? Aposentado tem contrapartida? Não tem contrapartida. Então, o aposentado ele não tem contrapartida? Não, porque ele não está trabalhando, certo? Não está laborando no órgão público, por isso que ele vai entrar como transferências correntes. Veja, artigo 12, parágrafo 2º, vai falar classifica como transferências correntes as dotações para as despesas, no caso aposentado é uma despesa, para as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviço. O aposentado não está mais trabalhando, por isso que vai entrar como transferência corrente, ok? Então tá correto. 13. A classificação funcional, lembra lá, é o maior nível de agregação, exemplo, saúde. É formada por funções e subfunções, perfeito? Perfeito, saúde, subfunção, então a função, saúde, subfunção, atenção básica, perfeito? Estas, subfunções, evidenciam cada área de atuação da atuação governamental, perfeito? Por intermédio da identificação da natureza das ações, enquanto aquelas, a funcional, representa o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O exemplo que nós trouxemos foi a saúde, maior nível de agregação, normalmente está correspondendo a um órgão aí, que no caso é o Ministério, ok? Correto. Então aqui, ó, função
O maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo, educação, saúde, defesa, etc. Subfunção evidencia cada área de atuação atuação governamental, é o que trouxe a questão, portanto está correto. 14. Olha a regra aí. A classificação da despesa por categoria econômica, diferentemente da classificação funcional. Classificação funcional é lá função e subfunção. Exemplo: educação mais subfunção ensino superior. Ok? Educação e ensino superior. Perfeito? Então é diferente da classificação funcional. Então aponta, então a classificação por categoria econômica aponta os efeitos do gasto público. Então lembra lá, categoria econômica vai ser, no caso, categoria econômica é a mesma coisa da receita ou a despesa, só que vai ser o que? Despesas de capital ao invés de receita de capital e despesas correntes ao invés de receitas correntes. Ok? Então aponta os efeitos do gasto público sobre toda a economia, correto? Então sobre toda a economia vai verificar se eu estou gastando mais aqui, ó, com despesa de capital, significa dizer que eu estou investindo mais. E ao invés disso, se eu estiver utilizando aí despesas somente para despesas correntes, quer dizer que eu não estou investindo aí, não estou investindo, por exemplo, em infraestrutura, ok? Então reflete, aponta os efeitos do gasto público sobre toda a economia, está correto. Diferente da funcional, que ela vai atuar dentro de uma função específica aí, ok? Então a STN vai falar que a categoria econômica é uma classificação das receitas e despesas em operações correntes ou de capital, objetivando propiciar elementos para avaliação do efeito econômico das transações do setor público, são elas as despesas correntes e as despesas de capital. Correto, portanto. Questão 15. As despesas correntes contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital? Mentira, são as despesas de capital, razão pela qual a sua realização contribui para elevar a formação bruta do capital fixo para a economia? Não, quem faz isso é as despesas de capital. 16. Aqui sobe o nível, ó, subvenções econômicas. Subvenções são auxílios do governo, certo? Auxílios. As dotações destinadas pelo governo a cobrir diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda de gêneros alimentícios ou outros materiais. Subvenções econômicas faz isso? Sim. Exemplo, trigo. Então o trigo tem auxílios do governo que quando é exportado da Argentina, para que todo brasileiro possa estar comendo aí um pão aí pela manhã, ok? Para subsidiar aí o valor, para não encarecer tanto o pão aí do nosso café da manhã e o pão francês. É um exemplo de subvenção econômica, perfeito? Nós temos dois tipos de subvenções, as econômicas e as sociais. As sociais, subvenção social, ele tem o que? Ele tem o caráter assistencial. Perfeito? Então realmente vai ser uma subvenção econômica, questão correta. Questão 17. As ações orçamentárias são classificadas. Então as ações, elas podem ser o que mesmo? Pode ser projetos, podem ser atividades ou operações especiais.
Então, os projetos realizam de modo contínuo e permanente. Contínuo e permanente são as atividades. Os projetos são o que? De modo o que? Temporário. Perfeito? Temporário. São limitados no tempo. Esses são limitados no tempo. Se são limitados no tempo, então vai ter o que? Início, meio e fim. Perfeito? Início, meio e fim. Então, não é de modo contínuo. De modo contínuo são quem? As atividades. Então a questão está errada, portanto. Então veja, atividade que vai ser de modo contínuo e permanente. 18, questão difícil. Veja, denomina-se auxílio a transferência de recursos consignadas na Lei do Orçamento Anual. Denomina-se auxílio transferência de recursos consignado na Lei de Orçamento Anual de um ente da federação para outro para a aquisição de títulos representativos do capital de empresas já constituídas. Olha o que ele me traz aqui. Veja, a questão está correta, mas veja o que ele fez. Ele foi lá no manual, pegou auxílios e foi verificar a definição. São despesas orçamentárias destinadas a atender as despesas de investimentos ou inversões financeiras. Então guarda essa informação, inversões financeiras. Guarda essa informação aqui. De outras esferas de governo ou entidades privadas sem fins lucrativos, observado respectivamente o disposto no artigo 25 e 26. Respectivamente. Então, no artigo 25 vai estar previsto os auxílios. Os auxílios são o que? Transferências voluntárias. Transferências voluntárias são aquelas que não decorra de determinação constitucional, então não são constitucionais, não legais ou as destinadas ao Sistema Único de Saúde. Então não são as transferências obrigatórias. Então auxílios são transferências transferências voluntárias. Então volta na questão aqui. Auxílios são transferências, ou sim, de recursos, e são que? Voluntárias. Por enquanto, até aqui, consignada na LOA. Então, até aqui está o gabarito auxílio, transferência de recursos consignadas na LOA. Até aqui está correto. Perfeito? De um ente da federação para outro. Perfeito. Agora, para aquisição de títulos representativos do capital de empresas já constituídas. O que o desgramado está colocando aqui agora? Vai de novo para cá e verifica aqui, ó, auxílios. Ou vou pintar de verde esse negócio aqui. Vai ficar um verde bizarro, inclusive. Então, ó, auxílios, despesas, está saindo de recurso do orçamento para atender despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo. Perfeito. Então, que são o que? Transferências voluntárias aí, segundo o artigo 25. Perfeito? Até aqui está correto. Agora está falando que é uma inversão financeira. O que é inversão financeira? O que é isso daqui?
nós voltarmos na questão e verificar que se a definição de inversão financeira for, peguei o errado aqui, se a definição de inversão financeira for isso aqui, para aquisição ou investimentos de títulos representativos do capital de empresas já constituídas, e empresas já constituídas não são investimento por definição, são o que? São inversões financeiras. São inversões financeiras. Onde que eu verifico isso? Vamos lá. Artigo 12 da 4320 vai falar que classifica como inversão financeira aquisições de imóveis já em utilização ou aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, ou seja, essas aqui elas já são constituídas, então estou só trazendo o que? Um aumento de capital, perfeito. Então, nesses dois casos aqui, ou nos de baixo aqui, ela não vai contribuir aí para o PIB. Então, essa é a ideia dos investimentos, diferença da inversão financeira, essa que não contribui, diferente dos investimentos, que o investimento tem a ver com a contribuição aí para o PIB, perfeito? Inversão financeira não. Então veja, então aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídos. Então aqui a questão vai falar o que? Títulos representativos de empresas e entidades já constituídas. Então aqui ó, veja, para aquisição de títulos representativos de capital de empresas já constituídas. Então, auxílio à transferência de capital de orçamento da União, de um ente da federação para outro, para inversão financeira. Então, ele trouxe esta definição do MTO e abriu o conceito de inversão financeira, ok? Então, uma questão difícil. Então, tá correto. Questão 19, vamos mudar aqui a cor da caneta por vermelha, beleza. A classificação por categoria econômica, a gente já viu isso, despesas correntes, despesa de capital, vai possibilitar que o orçamento constitua um instrumento de análise da ação política e econômica, sim ou não? Sim, para ser utilizado, por exemplo, no fomento do desenvolvimento nacional, perfeito. E no controle do déficit público. Sim, se eu estou gastando mais com despesas correntes, se as minhas despesas correntes elas estão sendo aí, por exemplo, maiores que as minhas receitas correntes, corrente, que é isso aqui, categoria econômica. Então, ela está também controlando, serve para controlar o déficit público. O que é o déficit público? São as receitas correntes menos as despesas correntes. Se receitas correntes menos as despesas correntes ou as não financeiras, né? Se essa conta aqui, se isso daqui for receitas correntes menor que as despesas correntes, eu vou ter o que? Um déficit, ok? Então, pela categoria econômica, eu consigo verificar realmente isso. Então, classificação da categoria econômica, é importante para o conhecimento do impacto das ações do governo na conjuntura econômica do país, possibilita que o orçamento constitua um instrumento de importância na análise da ação de política econômica
de maneira a ser utilizado no fomento ao desenvolvimento nacional e ao controle do déficit público, por exemplo. Ok? Então esse aí, o autor vem dizendo exatamente isso, questão correta, portanto. Última questão da bateria, a classificação por programas. As despesas públicas executadas por meio de projetos, atividades e operações especiais geram produtos disponibilizados à sociedade na forma de bens ou serviços. Gente, olha só, vai gerar produtos, quem? Os projetos, certo? E as atividades, operações especiais não geram produtos. Exemplo disso aqui é o pagamento da dívida pública, que não está gerando então aí o que? Produtos disponibilizados à sociedade, ok? Então veja, foi uma pegadinha. Operação especial não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo e não resulta produto, não geram contraprestações diretas sob forma de bens e serviços, não serve para nada, certo? Isso aqui então, pagamento de a dívida pública. A questão então está incorreta, tinha essa pegadinha aqui no meio. Povo, mais um degrauzinho você subindo aí. Cara, se você está aqui escutando essa aula, considere-se já um vencedor. Você é um cara já diferenciado, sabe que você vai chegar no teu objetivo. Eu tenho plena certeza que você vai chegar no objetivo, porque se você chegou até aqui, você já tem a característica do vencedor, que é aquele que não desiste, beleza? Um abração e vai com Deus.